paz do Senhor, queridos juvenis, visitantes, sejam muito bem-vindos à nossa escola dominical. Nós estamos aqui nesta manhã de domingo do dia 31 de julho de 2022. Nós vamos ministrar nessa manhã que tem por título Sansão, o livre-arbítrio no plano divino. Esta lição, ela faz parte do nosso terceiro trimestre, onde nós estamos estudando acerca dos personagens marcantes da Bíblia. E nessa manhã, nós iremos estudar sobre a vida de Sansão. Muitos já conhecem a história de Sansão. E nesta manhã, nós vamos estar observando também o livre-arbítrio no plano divino, juntamente sobre a história de Sansão. Vamos orar agradecendo a nossa aula nessa manhã. Senhor, meu Deus, te louvamos, Senhor, por estarmos aqui neste lugar para estudarmos acerca da tua palavra. Pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo nos conduza durante essa ministração e que teu Espírito possa estar falando em cada coração de cada aluno, cada visitante, aonde chegar esse vídeo, que a tua palavra possa, Senhor, fazer a diferença naquela pessoa que irá ver, que irá ouvir essa palavra no nome de Jesus. Amém. Como eu falei, nós estamos estudando nesse trimestre acerca de personagens marcantes e nessa manhã vamos falar acerca de Sansão, o livre-arbítrio no plano divino. O textuário vai estar no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20, que diz o seguinte: E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono, e disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado. Se você, querido juvenil, ainda não compartilhou esse vídeo, aproveite essa oportunidade, dê um like, dê um joinha e propague a palavra de Deus para que tenha um longo alcance. Amém? Abra sua revista. Vamos estar fazendo a leitura bíblica em classe. Se encontra em Juízes, no capítulo 13, versículo 1 até o 7. Se você tiver a oportunidade também, pegue a sua Bíblia e na nossa Bíblia McCheyne, no capítulo de Juízes, no capítulo 13, vai estar na página 818. E diz o seguinte: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Os objetivos da nossa aula nessa manhã, nós vamos entender o propósito do voto nazireu no nascimento de Sansão, identificar os tropeços contínuos e frequentes de Sansão,
e também mostrar a realidade do princípio do livre-arbítrio. Nós vamos encontrar, explicando na palavra do Senhor, no livro de Números, no capítulo 6, eu vou ler com vocês também para entendermos o que vem a ser a lei do nazireado. Porque Sansão, ele foi escolhido por Deus, desde o ventre de sua mãe. E o que vai tratar a lei do nazireado? Em Números, no capítulo 6, do versículo 1, vai falar o seguinte: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará, e vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, ou seja, não cortará o cabelo, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. E o último versículo, versículo 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 6, vai falar: todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. E a palavra nazireu, ela vem do hebraico nazir, de nazar. Por a parte, designa uma pessoa consagrada e dedicada totalmente ao Senhor. A dedicação, ela poderia durar um período determinado ou por toda a vida. Os nazireus eram suscitados pelo próprio Deus para demonstrarem, através do seu modo de vida, o máximo padrão divino de santidade, de consagração e de dedicação diante do povo. Ou seja, a pessoa designada pelo Senhor, a pessoa consagrada, o nazireu, ele teria um padrão máximo de santidade, de consagração e de dedicação. O voto do nazireado era totalmente voluntário. O propósito disso era ensinar a Israel que a dedicação total a Deus deve primeiro brotar do coração da pessoa, para depois expressar-se através da abnegação, do testemunho visível e da pureza pessoal. A dedicação completa do nazireu é um exemplo que a gente percebe pelo que a gente lê, pelo que nós lemos aqui do versículo 1 até o versículo 6, é que seria um exemplo de que todos nós, como cristãos, devemos estar seguindo um padrão de consagração, um padrão de santificação, porque nós também somos separados por Deus. Nós somos o povo adquirido, a nação eleita. E para explicar também, quando nós vimos aqui sobre beberagem de uvas, eu fiquei observando, não podia beber vinagre de vinho, vinagre de bebida forte, não beberá, nem beberá alguma beberagem de uva. E o que vem a ser essa beberagem de uva? Eu também fui buscar. A palavra está traduzida beberagem, ela vem do hebraico mishra. Refere-se a uma bebida feita com uvas ou restos de uvas, espremidos e deixados de molho na água. Por
Por que a pessoa que era separada, o nazireu, ele deveria deixar seu cabelo crescer até ficar comprido, como um sinal visível da sua separação para o Senhor. Todas aquelas pessoas que, naquele tempo, que seguia essa lei do nazireado, eles tinham o cabelo comprido. E nós vamos ver nessa manhã, no decorrer dessa lição, que Sansão ele foi considerado um nazireu de Deus. Ele foi considerado, nós conhecemos, de que nós já estudamos ao longo da nossa caminhada, você, enquanto juvenil, quando você ainda participava, como quando criança, nós ouvimos a historinha de Sansão, né, que tinha aquele cabelo comprido e que tinha uma grande força. Nessa lição, nós olharemos Sansão e analisaremos cada estrago que foi causado por suas escolhas. O livro de Juízes, aonde está o nosso texto da leitura bíblica em classe, ele vai falar de vários ciclos do povo de Israel, onde o povo de Deus pecava, começava a adorar falsos deuses. E nesse capítulo especificamente do livro de Juízes, nós vamos sempre encontrar no início: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E assim o povo era escravizado, ele era afligido, e novamente o povo se voltava para o Senhor, pedia perdão, se arrependia, e Deus levantava um libertador, um líder, para salvar o seu povo. E que nós podemos observar que Sansão vai ser um desses libertadores do povo de Deus. O Deus, com seu grande amor, bondade e misericórdia, ele levantava um profeta, um libertador, e assim o povo ficava próspero e novamente se esquecia de Deus, e de novo o povo pecava, adorando a outros deuses, e fazia sempre o que era mal aos olhos do Senhor, e era afligido novamente. Nós vamos também encontrar que em alguns momentos o povo fazia o que era bom aos olhos do Senhor, quando ele se voltava arrependido, clamando a Deus, e Deus entrava com sua misericórdia para aquele povo. Mas nós vamos estar observando, essa história se repetiu várias vezes. Fez o que era reto, fez o que era bom, e depois fez o que era mal, se afastou dos caminhos do Senhor, e Sansão é um desses grandes líderes. Aí nós vamos entender que as promessas de Deus não são um seguro de vida garantido para aqueles que... não para aquelas pessoas que as promessas de Deus, elas não são aquilo que já é definido para você, é um seguro de vida, você não vai morrer, você vai ter que vivê-la. Se você tiver que morrer, você vai morrer. E a vida de Sansão vai nos ensinar que quem tem promessa de Deus tem também o livre-arbítrio para aceitar ou não o propósito divino. Tal decisão é demonstrada não por palavras, mas por escolha, por ações diárias. Você não aceitou Jesus, você é declarado justificado. Agora você serve a esse Deus único e verdadeiro. E você está com a sua vida no altar do Senhor. E de repente você peca, você se afasta dos caminhos do Senhor. E eu não vi muita diferença do povo de Deus daquela época, o povo hebreu, que caía, pecava perante o Senhor, fazia aquilo que desagradava ao Senhor, o povo adorava outros deuses, e nesse momento o povo era afligido. E de repente ele
se arrependia. Então, se nós observamos que o povo de Israel, aquele povo hebreu, ele fazia daquela forma que agradava aos olhos do Senhor, fazia o que era bom aos olhos do Senhor, e viravam, poderia falar assim, hoje, nas nossas vidas, quando nós temos a oportunidade de fazermos o certo e escolhermos fazer o errado, nós estamos num círculo vicioso. A pessoa cai, peca, pede perdão ao Senhor, se arrepende e daqui a pouco ele está pecando novamente, se arrependendo, pedindo perdão ao Senhor. Senhor, somente com tua graça e com sua misericórdia para nos perdoar os nossos pecados. Como nós somos ingratos, como o Senhor nos abençoa, nós nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor e novamente pecamos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, porque pela nossa natureza má, irmãos, juvenis, nós já estaríamos mortos. Não teria, devido às nossas escolhas, nós somos frutos das nossas escolhas. Nós temos o conhecimento do que é o certo e o que é o errado. E por que nós escolhemos o que é o errado? Nós temos que olhar para a palavra de Deus, para seguirmos esse estatuto, que é o que que vai nos guiar aqui nessa terra até chegarmos aos céus, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então vamos aprender um pouco da história de Sansão, que ele tinha tudo para ser feliz, para fazer tudo que agradava ao Senhor, mas ele fez péssimas escolhas. E com isso que ele fez péssimas escolhas, a consequência veio para ele também. Sansão, ele é um israelita. Nós vamos no tópico 1, quem é Sansão? Sansão é um israelita, filho de Manoá, da tribo de Dan. Ele nasceu quando o povo de Israel estava duramente oprimido pelos filisteus, como consequência de terem feito o que era mal aos olhos do Senhor. Isso está registrado na nossa leitura bíblica em classe, no capítulo 13 de Juízes, no versículo 1. Sua mãe era estéril, até que o anjo do Senhor apareceu a ela, anunciando o nascimento do menino, um nazireu que seria usado por Deus para começar a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Assim era Sansão duplamente, respostas de orações pessoais e coletivas também pelo povo que estava sofrendo e clamando pelo Senhor. E como nós explicamos o que seria o voto de Nazireu? Na Bíblia, Nazireu é utilizado para indicar uma pessoa que possuía um voto especial de consagração a Deus, ou seja, era uma pessoa separada por Deus. Todavia, nós vemos um líder escolhido por Deus. Deus escolheu a Sansão, mas que ele escolheu uma vida cheia de contradições em sua espiritualidade. Nós vamos encontrar no tópico 2 uma entrada triunfal. O comentarista coloca uma força singular, uma força incrível. Durante o período dos juízes, Deus levantou heróis nacionais com o objetivo de livrar o seu povo de seus inimigos. Um desses heróis que nós já vimos é Sansão, que julgou Israel por 20 anos e se notabilizou por sua incrível e singular força física. E nós vamos ver que vários textos da palavra do Senhor, no livro de Juízes, a partir do capítulo 13, que vai narrar a história de Sansão, vamos observar a força incrível que teve esse homem. Nós poderíamos, desde a caminhada de Sansão, quando ele desceu a Timnate, nós vamos encontrar, a partir de agora, as escolhas que Sansão fez que desagradou ao Senhor. Quando ele desceu a Timnate para tomar uma
a Filisteia como esposa, ou seja, ele já tinha nascido, foi separado, foi consagrado desde o ventre da sua mãe, e no decorrer da história, se você ler todo o capítulo 13, todo o capítulo 14, todo o capítulo 15 e 16, vai estar narrando sobre a história da vida de Sansão. E em Juízes capítulo 4, do versículo 1 ao 6, quando Sansão, ele desceu essa cidade de Tímina, ele vendo a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher Tímina das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-a por mulher. A ordem era que ele não tomasse mulheres estranhas. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Olha só, isso está registrado na palavra do Senhor. Sansão, mesmo sendo instruído nos caminhos do Senhor, ele tomou essa decisão. E ele se casou com essa filisteia. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião entre os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Até mesmo Sansão ter feito essa má escolha, o Senhor permitiu. O Senhor estava vendo. E aí desceu, contando mais o texto desse em Juízes, no capítulo 14, vai mostrar que desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho do leão saiu bramando-lhe ao seu encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que fendeu do alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que ele tinha feito. Olha só, ele com a sua força incrível, Sansão defendeu o leão como quem estava fendendo um cabrito. Imagine a força de Sansão. Depois disso, nós vamos encontrar, após ter o seu enigma revelado de maneira desonesta, matou 30 homens de uma só vez para pagar o acordo que havia feito. Mais à frente, nesse capítulo 14, do versículo 12 até o 20, Sansão já está casado ali, a sua mulher, ela tenta decifrar esse enigma. E a mulher de Sansão, está no capítulo 14, chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me ama, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não me o declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e o declararia a ti. A esposa dele, a mulher de Sansão, estava querendo entender, querendo ver, entender essa força. Então o Espírito novo do Senhor tão somente se apossou dele e desceu aos asqueolitas e matou deles 30 homens. E tomou as suas vestes e deu as mudas de vestes ao que declararam o enigma. Porém se acendeu a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Sansão se casou com a filisteia, mas Sansão não ficou com essa filisteia. Ela foi dada ao seu companheiro que estava acompanhando durante uma viagem. Aí nós vamos encontrar que em seguida Sansão, outro feito de Sansão, ele capturou 300 raposas, amarrou
tochas acesas em suas caudas e as soltou-os nos campos dos inimigos dos filisteus. Foram muitos feitos realizados por Sansão. Mais à frente, quando estes, agora no capítulo 15, para vocês lendo a história sobre a vida de Sansão, quando estes foram buscar vingança, Sansão feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. Isso está em Juízes, no capítulo 15, do versículo 6 até ao 16, vai estar narrando que Sansão, ele feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. Aí Sansão, na sua trajetória, ele teve escolhas horríveis. Ele ficou com uma prostituta. Isso está provado ali em Juízes, no capítulo 16, no versículo 1. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Desta forma, nós vemos ali vários votos que foram quebrados perante ao Senhor. Ele era uma pessoa separada, era uma pessoa, e mais ainda, a palavra de Deus vai estar mostrando que Sansão, ele se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Essa mulher foi quem Sansão quebrou mais um voto, quando ele não foi a mulher que fez com que não foi Dalila. Muitos pensam que foi Dalila que fez com que Sansão caísse, mas não, Sansão já vinha quebrando vários princípios do Senhor. Ali foi somente um ponto culminante, que ele teve a sua cabeça raspada, os seus cabelos foram cortados e ele perdeu a sua força. A performance não é tudo que o nosso comentarista coloca ali no ponto 2.2. Apesar de todos esses feitos extraordinários e que aumentavam a fama de Sansão, porque ele também ele foi considerado como colecionando, ele mais do que histórias sobrenaturais, mas também princípios quebrados ao longo do caminho. Do ponto de vista da performance, aos olhos de Deus, Sansão estava se saindo muito bem. Do ponto de vista da performance, aos olhos dos homens e não de Deus, Sansão estava se saindo muito bem, porque com aquela força exuberante, ele estava sendo visto pelo povo. Mas, porém, aos olhos de Deus, o seu escolhido se distanciava cada vez mais do centro da vontade de Deus. E Dalila, e a culpa, não podemos falar, a culpa foi de Dalila. Não, ali Dalila foi só mais um passo para o abismo. Nós sabemos que um abismo, ele gera um outro abismo. Uma escolha errada vai trazer para você consequências ruins, consequências negativas para a sua vida. Não sabemos se ao certo, se a nacionalidade de Dalila, a Bíblia não relata, se ela era uma filisteia, se ela pertencia ao povo de Israel ou a outro povo. O que nós temos de informação concreta é que ela foi subornada pelos filisteus, para descobrir a origem da força descomunal de Sansão e revelar aos seus inimigos. Porque com aquela força incrível, ele derrotou os filisteus, ele derrotou aquele povo que tanto afligia o povo hebreu. E nós vamos encontrar o relato ali, se você tiver oportunidade, eu vou te incentivar para você ler essa história magnífica sobre a vida de Sansão, para nós observarmos com o erro que Sansão, ele
teve de consequência, né, os seus erros, que ele fez péssimas escolhas. A palavra não vai mostrar apenas, esse aqui fez o que era bom, eu vou mostrar só esse. Não, a palavra de Deus também vai mostrar personagens, pessoas que fizeram coisas que desagradaram ao Senhor, para nós servir de lição para nós, como cristãos, para sabermos nos posicionar, sabermos nos reagir frente a uma batalha. Qual é a nossa batalha aqui nesse dia a dia? Qual é a batalha que você vivencia no seu dia a dia, dentro da sua casa, dentro da sua escola, para aqueles que já fazem, que estão cursando uma faculdade? Que tipo de perseguição, que tipo de batalha, que tipo de obstáculo que você vem encontrando? Mas nós sabemos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós vamos encontrar, eu gostaria de ler para vocês desse capítulo 16, somente um versículo que vai estar mostrando ali para a gente. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me dissestes mentiras, porque ela ficou insistindo com Sansão, para que ele falasse qual era esse segredo. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com umas estacas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Aí vai narrando esse capítulo. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declarastes com que consiste a tua força. Porque ela foi subornada pelos filisteus, e ela estava insistentemente argumentando, insistindo com o Sansão que viesse falar esse segredo que ele tinha com o Senhor. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E ele se desnudou, e Sansão descobriu-se todo o seu coração, e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Sansão, você entregou o ouro na bandeja, né? Falando no nosso termo popular, Sansão entregou o ouro para Dalila. Ele contou que ele era separado de Deus, que contou que se o cabelo dele viesse a ser raspado, isso ia toda a sua força. Entretanto, a relação de Sansão com Dalila, ou ter os seus cabelos cortados, foi só mais um passo em direção à morte. A morte do seu voto com Deus, a morte dos seus propósitos, sonhos, dons e até mesmo a sua própria morte. Sansão fez essa escolha errada. E nessa manhã nós vamos observar esse exemplo de Sansão para nossas vidas. Qual a escolha você está fazendo para a sua vida? Você também, eu poderia falar, você é uma pessoa, você juvenil, você visitante, todos aqui que estão assistindo essa aula, você também é separado por Deus. Nós somos consagrados ao Senhor. Nós podemos afirmar: a minha vida, ó Senhor, eu consagro a Ti. Nós vivemos para adorar a Deus. Você foi criado com um propósito. Todos nós temos um propósito a realizar aqui nessa terra. Durante a sua trajetória aqui nessa terra, o Senhor tem um propósito especial,
único para a sua vida. E muitos, às vezes, têm a sua vida sem sentido, porque muitos aí tiram a sua própria vida, porque não sabe, não tem sentido, a sua existência não faz sentido para ele, mas que nessa manhã você saiba que a sua vida tem um propósito, o propósito de adorar a Deus, o propósito de seguir os ensinamentos que Jesus nos ensinou, que estão registrados na palavra de Deus. Nós temos o ensinamento de quem é o mestre dos mestres, o professor dos professores, Jesus Cristo. Todos os ensinamentos nós vamos encontrar aqui na palavra de Deus. Você vai descobrir qual o seu propósito. Por quê? Através da palavra de Deus, através da sua leitura, eu vou ter o entendimento, eu vou ter a compreensão, como eu vou me portar comigo mesma, como eu vou me portar com o meu próximo e como eu devo me portar com relação ao Senhor, com relação a Deus. Por isso, nessa manhã, saiba que você é um escolhido de Deus. Você foi criado com um propósito especial, com um propósito para fazer a diferença aqui neste mundo, para você ser luz da terra, para você ser sal e luz do mundo. Nós somos sal, nós somos luz aqui do mundo, aqui nessa terra. E você, como uma testemunha viva de Jesus Cristo, aonde você estiver, você aprenderá com a vida de Sansão, que você, ao tomar uma decisão, ao fazer uma escolha, primeiramente coloca diante do Senhor. Declara para o Senhor: Senhor, eu não sei qual caminho a seguir, eu não sei qual caminho a tomar, mas a tua palavra, ela vai me falar, luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a luz que ilumina os meus caminhos. Você não errará o alvo, você não errará o caminho. O que é pecado? O que é você pecar? É você errar o alvo. E o nosso alvo é Jesus Cristo, é estar com Ele, morando nos céus, é a nossa eternidade. É essa eternidade que almejamos, que almeja o nosso coração, para estarmos um dia morando com Ele. Amém? E nós vamos ver que em Juízes, no capítulo 16, versículo 20 e 21, vai registrar. E disse ela aos filisteus, e disse ela a Sansão, Dalila entregou o segredo de Sansão para os filisteus. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou-se do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Oh, dó! Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Ou seja, de um libertador, de um líder, olha só, de um alto patamar, Sansão, ele teve os seus olhos arrancados. Ele foi levado como um escravo, amarrado com cadeias de bronze, porque eles pensavam, de repente, ele vai ter força ainda, porque outrora ele já tinha matado um leão, outrora ele já tinha matado os filisteus. Então, eles colocaram essas cadeias de bronze e ele se transformou num palhaço. A palavra do Senhor vai estar registrada no livro dessa história de Juízes, que as pessoas que estavam na corte pediram para trazer Sansão para brincar para eles.
Então, nós observamos que a escolha errada, a quebra de um voto, ou seja, de vários votos, trouxe consequências para a vida de Sansão. E que consequência, né, amados juvenis? Rastros de uma queda, no tópico 3.1. Sansão havia desconsiderado os conselhos de seus pais quando decidiu se casar com uma mulher filisteia, tendo consciência de tudo que envolvia essa decisão. Nós vimos que ele escolheu se casar com uma mulher estranha e ele tomou essa mulher estranha e se casou, e era proibido para o povo hebreu. Deus havia dito que ele não deveria comer nem tocar coisas impuras, nem beber vinho ou bebida forte. Mas lá em Juízes, no capítulo 13, versículo 4, vai mostrar: agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. E aí, novamente, Sansão teve uma quebra de um voto. Vai estar registrado lá em Juízes, no capítulo 14. Mas Sansão tomou do mel que estava no cadáver do leão que havia matado, sabendo que era impuro. A orientação era que ele não tomasse bebida forte e que não comesse coisa imunda. E Sansão tomou aquele mel daquele leão, daquele leão morto, daquele cadáver. Então era impuro. E Sansão comeu. E não satisfeito com isso, levou para o seu pai e para a sua mãe. Também fez um banquete que costumava ser regado a muito vinho, porque não queria agir diferente dos outros jovens. Olha só, isso está provado em Juízes, no capítulo 14, versículo 10. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. Isso está registrado na palavra de Deus. Aí nessa manhã nós podemos fazer uma observação. Você costuma fazer o que os jovens nesse mundo moderno, nesse mundo atual faz? Você também está acostumando fazer o que eles fazem? Ou seja, você vai, se todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Ah, não vai dar nada para eles, não vai dar nada para mim também. Então é você observar. Eu estou seguindo quem? A quem eu estou seguindo? A quem eu estou me espelhando? Aquelas pessoas que costumam, a grande maioria, a seguir? Aquela pessoa que tem aquela fama, que está no alto da fama, na mídia, que está aparecendo no auge? É essa pessoa que você costuma a fazer, a seguir? Então fica uma reflexão para você nessa manhã. Observe quem você está seguindo. Observe quem você está tirando como exemplo da sua vida. Nós que somos consagrados ao Senhor, eu tenho a minha vida consagrada a Deus. Dia a dia, após dia. A santificação eu tenho que buscar, porque é processo. É dia após dia. Hoje eu me consagrei, amanhã eu preciso me consagrar mais, e assim sucessivamente. Porque a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, a tendência é só observar, é só o seguir, é só fazer o que é ruim. É só fazer o que não presta. A nossa carne para nada presta. Mas nós, como consagrados ao Senhor, nós somos separados, nós também podemos, na nossa época, falar assim, hoje você poderia pensar, assim como Sansão, que foi separado, foi escolhido. Eu também, nesse mundo que jaz no maligno, eu também quero seguir quero fazer aquilo que agrada ao Senhor. E não com a grande maioria. Nós estamos na contramão deste mundo. Nós somos odiados. E Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a presa mais fácil, buscando a quem ele pode tragar. Então estejais vigilantes. A palavra de Deus nos afirma: vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Em que área da sua vida você é mais tentado? Você sabe. Você sabe o que te faz pecar. São pessoas, são coisas, são vídeos, aquilo que se põe diante dos seus olhos. A palavra de Deus nos afirma: não ponha nenhuma coisa má diante dos seus olhos. Porque se os seus olhos forem maus, todos os teus olhos, todo o seu corpo será mau. Não é assim? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Aí eu preciso saber o que eu devo colocar perante os meus olhos. Agrada ao Senhor? Vai trazer uma vida consagrada a Deus? Você faz essa decisão, você faz a sua escolha. Aí você tem a ciência, e convicção. A consequência, ela vem. A consequência veio para a vida de Sansão. Ele chegou a se deitar, como nós vimos, até mesmo com uma prostituta. E por fim, ele teve a sua cabeça raspada após quebrar mais uma das ordenanças de Deus. E por quê? O nazireu, o menino que será nazireu, ele deveria não passar navalha no seu cabelo, na sua cabeça. Não deveria, ou seja, não deveria cortar o seu cabelo. Aí nós podemos observar, um abismo chama outro abismo. Um abismo, esse abismo que Sansão caiu, ele já vinha fazendo escolhas erradas. E esse foi mais um passo. Foi mais um passo para ele cair no abismo. Em Salmos, Salmo 42, verso 7, vai mostrar: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Talvez a parte mais triste e dramática, né, da história da vida de Sansão, seja o registro de que Sansão não sabia que o Espírito do Senhor não estava mais com ele. Que coisa mais triste. Em Juízes, no capítulo 16, versículo 20, vai mostrar: e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. Ele poderia ter pensado que seria só mais um erro, que não teria consequências. Assim nós concluímos que a cegueira de Sansão começou antes dos filisteus furarem os seus olhos. E a sua cegueira mais grave foi a cegueira espiritual. Ele não estava percebendo as sutilezas de Satanás, que estava rondando ele, e ele foi cedendo, cada vez mais caindo em tentação. Em Juízes, nós também, nesse livro de Juízes, nós vamos ver, finalizando ali a trajetória da vida de Sansão, em Juízes de capítulo 16, versículos 25 e 31, no final desses versículos, nós vamos ver que então, vamos ler para você ver o contexto, para nós observarmos como finalizou essa história. Se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, o final dele, do versículo 16 ao 31, vai mostrar o seguinte: e sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Sansão se transformou no bobo da corte, ali naquele local. Foi um palhaço para eles, porque eles ficaram zombando, rindo. Aí, continuando os versículos: então disse Sansão ao moço, a uma criança talvez, que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas.
Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se Sansão, pois, com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda a outra coluna. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com sua força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Então, nós vemos aqui no desfecho dessa história, que Sansão, o seu cabelo, vai relatar nesse livro de Juízes, que o cabelo de Sansão novamente foi crescendo, foi tendo força novamente. E ele pediu a um menino que levasse ele, que colocasse no meio daquela casa, entre as 2 colunas, e eram aquelas colunas que sustentavam aquela casa. E ele afirmou, inclinou-se com a força, né? Morra eu com os filisteus. Ele se voltou para o Senhor, ele se humilhou novamente para o Senhor, e ele clamou ao Senhor: morra eu, mas que caia, e ele se inclinou com toda a sua força novamente, né? Que nós observamos aqui com essa leitura. E a casa caiu sobre todos aqueles que estavam naquele local, né? Todos os filisteus foram mortos. Sansão também foi morto ali naquele local. Mas nós observamos que, graças a Deus, que ele pôde se voltar para o Senhor e se salvar. Teve a sua salvação, né? Mas a consequência veio sobre ele. Ele foi morto ali juntamente com os filisteus. Nós podemos crer, ele alcançou a salvação. Ele alcançou, nós observamos que quando Sansão voltou para o Senhor, se consagrando novamente ao Senhor, a sua força voltou. Mas, infelizmente, nós vemos nessa história, né, que ele precisou morrer, mas era permissão do Senhor para aquele povo ver novamente, para aquele povo voltar para os caminhos do Senhor, para o povo deixar aqueles deuses estranhos novamente, porque estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Aí no ponto 4, o comentarista da nossa lição, ele faz a seguinte pergunta: quem tem promessa de Deus não morre? Você pensa isso? Que eu tenho promessa de Deus, então eu só vou morrer depois que as promessas de Deus se cumprirem na minha vida. Ledo engano. Se você fizer más escolhas, você pode morrer e não alcançar as promessas de Deus. Mas nós sabemos que também que alguns relatos, né, que o povo de Israel, que deixou o Egito, muitos deles não alcançaram a terra prometida. Muitos deles não alcançaram a Canaã celestial. A história de Sansão nos mostra que é possível impedir as promessas de Deus para as nossas vidas, quando o nosso proceder vai abrindo mão delas e do próprio Senhor.
Talvez seria mais cômodo descobrir que aqueles a quem Deus faz uma promessa não morram até que a alcancem. Mas pelo que nós observamos na Bíblia, definitivamente essa não é uma verdade. O povo hebreu liberto do Egito nos lembra disso, com exceção de Josué e Calebe. Todos os que ouviram a promessa acerca da terra prometida morreram sem alcançá-la. O próprio escritor, no livro de Hebreus, fala no contexto dos heróis da fé, sobre os que morreram sem alcançar a promessa. E todos esses, está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 39 e 40. E todos estes, tendo tido um testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Nós sabemos que a promessa destacada aqui no livro de Hebreus refere-se ao acesso, à plenitude da revelação de Deus na encarnação de seu Filho Jesus Cristo. Mas no caso de Sansão ficou muito claro que as suas próprias atitudes que o afastaram de desfrutar plenamente das promessas divinas feitas antes mesmo dele nascer. Ele tinha uma promessa sobre a vida dele, mas ele fez más escolhas. Aí as consequências vieram sobre a vida dele. E para finalizar, o ponto último, o tópico 4.1.1, a soberania divina e a responsabilidade humana. Ser usado por Deus não é uma dinâmica unilateral, onde nós somos possuídos por Ele, por Deus, e trilhamos caminhos contra a nossa própria vontade. Pelo contrário, viver os propósitos de Deus é uma dinâmica bilateral, ou seja, precisa de ter uma pessoa disponível e disposta a estar no centro da vontade do Pai. Nós vemos que desde o início de tudo, lá no Jardim do Éden, nós também vamos encontrar ali que Deus permitiu que o homem tivesse a escolha de deixá-lo e abrir mão do seu amor, alertando-o sobre as consequências da sua decisão. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram a oportunidade de fazer as suas escolhas também. E ainda que tenha tido uma morte vitoriosa, claro, ele no meio daquelas colunas derrubou aquela casa e todos foram mortos. Foi uma morte vitoriosa, mas nós sabemos que Sansão, ele não precisava ter passado por toda aquela vergonha que ele passou. Sansão, fazendo uma aplicação nos nossos dias, Sansão, como muitos, são usados pelo Senhor, tem a oportunidade de ter a unção do Senhor sobre a vida dela, ter a unção de Deus. Eu tenho a unção de Deus sobre mim, você tem a unção de Deus sobre você, e nós temos a oportunidade de fazermos boas escolhas, para que as consequências não venham sobre nós. Mas não erre, não se esqueça. Se você errar o alvo, que é pecar, a consequência virá sobre a sua vida. Aí você vai arrepender-se. Aí você vai clamar a Deus, que enviou o seu Filho único para que removesse a nossa culpa, para que removesse o nosso pecado, para que nós fôssemos declarados justos, para que eu tivesse a oportunidade de aceitar a esse Jesus. Basta uma escolha, basta uma palavra, basta você fazer uma confissão de fé em Jesus Cristo. Arrependa-se nessa manhã. O que tem te afastado dos caminhos do Senhor? Volte à alegria da salvação. Senhor, volte. O salmista pediu ao Senhor: Senhor, eu quero ter a alegria de volta, a alegria da tua salvação. E nessa manhã eu falo para você que está me ouvindo. Peça ao Senhor: Senhor, retorne essa alegria do meu coração. Senhor, retorne a unção, retorne essa sede que eu tenho de ler a tua palavra, Senhor.
Senhor, que eu possa meditar na tua palavra de dia e de noite. Senhor, eu quero ter esse encontro verdadeiro contigo. Senhor, eu quero ser diferente. Eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero ser consagrado ao Senhor daqui para frente. Não olhe para trás, para o seu pecado, para o que você fez. Eis que tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. A palavra nos vai, a palavra, como nós lemos no início da nossa lição, que se confessarmos os nossos pecados, lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que tem roubado a sua força, como roubou na vida de Sansão. Sansão teve os seus olhos furados. Eles levaram Sansão para o terreno do inimigo e o prenderam. Eles fizeram dele um escravo e um palhaço, ou seja, um bobo de corte. Ele era um líder da nação, ele era um libertador, tinha tudo para dar certo. E ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha se afastado dele. Por isso, não como Sansão, fazer más escolha, mas que nós possamos olhar para Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, único, e ser-me-eis testemunhas vivas. Você é uma testemunha de Jesus Cristo. Você tem a oportunidade de levar muitos ao reino dos céus. Nós sabemos, nele, porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Isso está em Atos, no capítulo 17, versículo 28. Eu assinalei, eu escrevi esse texto para recitar para vocês, porque nele nós vivemos e nele nós morremos. Ou se vivamos, ou se morramos, nós somos do Senhor. Você é do Senhor. Você é de Jesus Cristo. Nós não aceitamos nenhum de nós nos perdermos. Você foi criado para adorar a Deus. Aí, para finalizar, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Graças a Deus, nós somos a geração eleita. Amém? Que Deus nessa manhã possa ter falado ao seu coração, possa ter aprendido com a vida de Sansão para fazer boas escolhas. Amém? Finalizando essa aula, nós também temos esse ponto da nossa aula, que é o ofertório. Abra o seu coração nessa manhã, semeie no reino de Deus. Você fazendo a sua doação, a sua contribuição, você está ajudando a semear. Você está ajudando a difundir o evangelho aqui nessa terra. Amém? Você também tem a oportunidade de, assim como nós, participarmos desse projeto da nossa igreja Marcas do Evangelho. Nós estamos no projeto de compra de um novo local que nós estamos adorando ao Senhor. Você tem a oportunidade de nos fazer uma visita e se tornar um dos 1000 valentes para fazer a contribuição durante 60 meses. Você possa, Deus tocar no seu coração e você faça uma contribuição participando desse projeto de 1000 valentes para o Senhor, para ajudar na compra desse local que nós vamos estar semeando no reino de Deus, que nós vamos estar levando que a palavra chegue muito longe. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Tenha um final do dia, um domingo abençoado em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor.
Senhor, te louvamos, te bendizemos por este momento que aqui passamos, que teu Espírito Santo, Senhor, possa ter falado em cada coração. Abençoa suas famílias, cada pessoa representada aqui, Senhor, neste momento, seja abençoado em Cristo Jesus. Amém? Um abraço para todos vocês que aqui estiveram. Amém.